Você sabia que os seus sintomas ou doenças têm relação com o dinheiro? Qual será que é essa relação? Uau, parece que não tem nada a ver. São duas coisas muito desconectadas, mas na verdade elas têm uma ligação muito forte. O dinheiro olha para a doença ou para o sintoma como uma mãe compreensiva olha para um filho que momentaneamente não está fazendo boas escolhas. Os sintomas e as doenças são compensações arcaicas de dinâmicas do nosso sistema. Aquilo que nós não conseguimos olhar ou outras pessoas do nosso sistema não conseguem olhar, não conseguem ainda emocionalmente trabalhar, isso se somatiza. E se somatiza em alguma área específica do corpo que tem uma associação com a emoção que foi bloqueada, com a emoção que não pode ser vivenciada, que foi suprimida, que foi negada. E esse órgão, essa doença, essa enfermidade, ela assume esse papel. E quando a gente entra num processo de doença ou sente alguns sintomas, a gente precisa de dinheiro, mais ou menos, né? Mas a gente precisa. E aonde a gente investe, então, o dinheiro? A gente investe o dinheiro em remédios, né? Em medicina, para que a gente possa sanar esses sintomas e essas doenças. Então, o dinheiro, ele entra aqui a serviço de nos ajudar a compensarmos essas emoções, a nos ajudarmos a compensar essas dinâmicas inconscientes, essas dinâmicas arcaicas. Só que esse dinheiro não é o dinheiro que flui, não é o dinheiro que faz com que a gente alcance outras coisas, com que a gente se realize, né? Com que a gente cresça e se desenvolva. Esse é um dinheiro restrito. Esse é um dinheiro que nos olha com compreensão, mas não sente alegria, não se sente vivo, simplesmente se sente compassivo, se sente solidário, né? Agora, para que a gente acesse esse dinheiro, que ele realmente é um dinheiro vivo, é um dinheiro que nos conduz à vida, é um dinheiro que nos conduz ao mais, nós precisamos olhar o que está por trás desses sintomas e doenças. O que essa doença quer nos falar? O que esse sintoma quer nos falar? O que está por trás dessa dinâmica? Quando nós acessamos essa informação, aí esse dinheiro começa a vibrar. Esse fluxo de dinheiro começa a servir ao mais, a servir à vida, a servir a outros. E a nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a indicar, a dar sinais de que ela está mudando. Nós vamos ter, ainda assim, alguns desafios, nós vamos ter, sim, que passar por um processo, porque ninguém deixa de fazer isso. Nós vamos precisar passar por um processo para que nós realmente reorganizemos a antiga informação para uma informação nova. Então, nós vamos passar por algumas situações que a gente considera que são as provas, né? Para ver se realmente nós estamos firmes nesse novo caminho de consciência. E passadas essas provas, a gente já começa a ver os frutos do nosso novo movimento, né? E além das doenças e dos sintomas que representam dinâmicas do nosso sistema, o dinheiro, a prosperidade financeira também olha para outras duas questões fundamentais: os nossos ex-relacionamentos e os abortos, as crianças que morreram na nossa família, seja por abortos, por doenças, sejam fetos, sejam crianças que nasceram e morreram, independentemente de que maneira isso aconteceu. O dinheiro, a prosperidade financeira olha de uma maneira muito profunda para essas crianças, para esses abortos, seja da nossa geração, da geração dos nossos pais, ou quem sabe outras gerações, mas geralmente na geração dos nossos pais ou na nossa, acontecem esses processos de aborto e a prosperidade financeira fica olhando para que essa dinâmica também seja considerada, que essas crianças, esses abortos sejam incluídos, que cada um tenha o seu lugar e que, através de dar esse lugar ao outro, nós nos encontramos no nosso lugar, no nosso eixo, no nosso centramento. E isso faz também com que o dinheiro flua muito mais.
E a outra questão dos ex-relacionamentos é uma observação muito interessante que eu tenho feito em vários atendimentos, aonde a prosperidade financeira e o dinheiro olham para os ex-relacionamentos, porque dependendo de como ficou essa situação no passado, de como terminaram os nossos relacionamentos, nós criamos aí um mecanismo, algo dentro de nós pode ter se fechado em função dessa dor, em função dessa decepção, em função dessa história. Algo dentro de nós pode ter se fechado e é algo que representa os nossos pais, porque os nossos relacionamentos são, sim, projeções das nossas relações com os nossos pais. Então, aquilo que fica mal resolvido no passado representa aquilo que eu tenho de mal resolvido com os meus pais. Não realmente, não a gente falando de mesmas dinâmicas, né? Claro que acontecem em dinâmicas diferentes, né? Mas o parceiro, ele representa muito aquilo que eu espero receber do meu pai, e a parceira representa muito aquilo que o homem espera receber da mãe. Então, se eu espero receber do meu pai ainda reconhecimento, amor, proteção, segurança, eu vou buscar numa relação alguém que seja mais dominante. Eu vou buscar numa relação não um parceiro de igual para igual. Eu vou buscar alguém que me guie, alguém que me dê ordens, alguém que saiba me comandar, alguém que saiba me dizer o que eu preciso e o que eu não preciso fazer. E quando eu não recebo o reconhecimento, faço tudo direitinho, dou o meu máximo e não tenho esse reconhecimento, isso cria em mim uma sensação muito ruim. Como essa pessoa é ingrata, como essa pessoa não me reconhece, porque na verdade não é essa pessoa que eu gostaria que me reconhecesse. Quem eu gostaria que me reconhecesse é o meu pai. E com a mãe é a mesma coisa, né? As dinâmicas que eu tenho com a mãe, eu projeto dentro da relação também, independentemente se for homem ou mulher. A mulher também representa, projeta na relação com o homem a relação da mãe. E o homem projeta na relação de casal a relação com os seus pais também. Então, toda aquela sensação que eu carrego, né, da relação com os pais, daquilo que eu acho que faltou ou não faltou, eu vou buscar isso na minha relação de casal, né? Se eu saio com essa sensação de que eu sou mãe da minha mãe e eu sou mãe do meu pai, de que eu é que preciso fazer tudo, até que chega um dia que eu chuto o balde e vou me relacionar com alguém, eu vou seguir com esse instinto de maternidade, vou buscar alguém que queira, que precise de uma mãe, vou buscar alguém que precise de uma orientação, de alguém que precise tomar conta, de alguém que me dê trabalho como um filho. E isso também é uma projeção. E como o dinheiro olha para isso? Com muita atenção, porque aqui nessa relação de casal, eu estou colocando aqui à prova muitos dos meus dons, das minhas habilidades. A minha habilidade de me expressar, a minha habilidade de contornar situações, a minha habilidade de resolver problemas, a minha habilidade de fazer carinho, de me expressar, de me abrir, né? A minha habilidade de fazer um controle financeiro, a minha habilidade de projetar coisas. E quando essa relação termina de uma forma que para mim ou possa ter sido traumática ou de algo que de uma maneira onde eu guardo ressentimento, mágoa, algo se bloqueia em mim. E junto com esse bloqueio vem algumas dessas habilidades a estarem bloqueadas também. E algumas dessas habilidades são habilidades que facilitam o meu fluxo com o dinheiro, que facilitam com que eu produza mais dinheiro. E aí eu não consigo produzir mais dinheiro porque eu, junto com essas habilidades, criei uma ideia inconsciente de que eu não sou tão capaz assim, porque eu não fui capaz de fazer com que essa relação desse certo quando eu usei essas habilidades. Então eu não tenho como ser capaz de usar essas habilidades para outra coisa. A ideia é mais ou menos essa.
o dinheiro, ele olha muito para isso. Ele olha muito para isso. Como nós nos relacionamos com as nossas ex-relações, que são uma projeção da relação com os nossos pais, e também com os abortos. Então, fica uma dica para que vocês possam olhar, né, profundamente para essas duas questões da vida de vocês e vejam, analisem por si mesmos. Se hoje vocês estão numa condição financeira limitante, que vocês gostariam de melhorar, como estão essas duas questões, essas duas áreas da vida de vocês?